Queridos amigos, estamos aqui mais uma vez no Momento Redenção e trazemos para nossas reflexões deste encontro um tema da Revista Espírita de 1866, do mês de maio. Nas dissertações espíritas, nós encontramos uma belíssima mensagem do Espírito Luís de França, que se intitula O Espiritismo Obriga. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1866 mesmo, no mês de abril, através da médium da senhora B, que foi a médium que recebeu essa mensagem. Nós vamos então a essa mensagem de Luís de França. O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que impõe. É assim que se inicia esse belo texto. Essas obrigações são de duas sortes. A primeira concerne o indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um dos seus atos. Melhor sondar todos os retalhos de sua consciência. Melhor apreciar a infinita bondade de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. E para lhe deixar a possibilidade de erguer-se de suas quedas, lhe deu a longa série de existências sucessivas, a cada uma das quais, levando o peso de suas faltas passadas, pode adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo-o evitar o mal e praticar o que é conforme à justiça e à caridade. Então esse texto, essa mensagem do Luís de França, vai nos chamar a atenção para duas coisas extremamente importantes às quais o Espiritismo nos obriga. E a primeira delas é o auxílio que ele recebe da doutrina pelas claridades intelectuais que ela vai espalhando. Porque ela naturalmente vai nos instruindo, nos induzindo à melhoria do nosso intelecto, porque provoca-nos mais reflexões, convida-nos a leituras de diversos textos e observação de diversas situações que vão aumentando o nosso cabedal intelectual. E em face a esse cabedal, nós temos capacidades maiores, cada dia maiores, para avaliar as nossas posturas, as nossas tomadas de decisão, os nossos equívocos, os nossos acertos. Como ele diz, melhor sondar todos os retalhos da consciência, apreciar com mais acuidade a bondade divina espalhada por todo o planeta, em todos os momentos, em todos os quadrantes, de variadas formas. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva de verdade. Então, não é a pena de morte, por exemplo, que vai fazê-lo melhorar. Muito ao contrário, é a conversão. E essa conversão, ela se dará à medida do esclarecimento que nos é facultado pela doutrina. O raciocínio vai se ampliando, a capacidade de raciocinar vai se ampliando. E quando ela se amplia, nós vamos tomando decisões menos
equivocadas a cada dia, mais acertadas por consequente a cada novo dia, né? E tanto ele não quer, o Pai, que o pecador seja morto, seja execrado, ele precisa viver. Ele precisa viver e lhe dá a possibilidade nessas várias existências, como ele diz aqui no texto, lhe deu longa série de existências sucessivas. Então, é claro, nós não aprendemos tudo numa reencarnação, numa existência, mas dispomos de várias para compreender, aprender e modificarmos a nossa maneira de ver, de pensar. O peso de suas faltas pode adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo evitar o mal e praticar o que é de acordo, o que está de acordo com a justiça e a caridade. Segue o texto. Que dizer daquele que, assim esclarecido quanto aos seus deveres para com Deus, para com os irmãos, fica orgulhoso, cúpido, egoísta? Ou seja, cúpido tem o significado de ambicioso demais, muito ambicioso, desejoso de bens materiais. Essa é a cupidez, esse é o caráter da cupidez. O orgulho, o desejo de tomar tudo para si, de possuir, de ter, de dominar, e o egoísmo são contrários a essa ideia. Por isso que a pergunta termina dizendo exatamente assim: que dizer daquele que, assim esclarecido quanto aos seus deveres para com Deus, para com os irmãos, fica orgulhoso, cúpido, ou seja, muito ambicioso e egoísta? Não parece que a luz o tenha esquecido porque não estava preparado para a receber? Desde então, marcha nas trevas, posto esteja em meio à luz. Então, apesar de estar em meio à luz, primeiro fica parecendo que a luz esqueceu desse cidadão, desse espírita, que parece, na realidade, que não estava preparado para receber aquela luz. Desde então, ele marcha nas trevas, embora esteja em meio à luz. Ou seja, embora essa doutrina se apresente como um farol a iluminar a nossa passagem, para que possamos caminhar com clareza, com claridade plena, nós ficamos nas trevas, porque não fazemos a opção clara e imediata de abandonarmos o orgulho, a cupidez, o egoísmo. Só é espírita de nome. Só diz que é espírita, mas não se porta como tal. A caridade fraterna dos que veem realmente deve esforçar-se por curá-lo dessa cegueira intelectual. Mas, para muitos dos que lhe parecem, será preciso a luz que o túmulo traz, porque seu coração está muito ligado aos prazeres materiais e seu espírito não está maduro para receber a verdade. Quer dizer, será que é por causa disso, então? Parece que será preciso a luz do túmulo, ou seja, é preciso que ele pereça e venha, então, mais vezes até compreender, né, que a vida é mais importante, está mais além do que os prazeres materiais. Porque o espírito ali presente não está maduro para compreender ainda essa questão maior do abandono, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cupidez, porque continua querendo reter, querendo possuir e dominar, né? Seguimos então. Numa nova encarnação, compreenderão que os planetas inferiores, como a Terra, não passam de uma espécie de escola mútua, onde a alma começa a desenvolver suas faculdades, suas aptidões, para em seguida as aplicar ao estudo dos grandes princípios da ordem, da justiça, do amor e da harmonia que regem as relações das almas entre si e as funções que desempenham na direção do universo. Então veja que
quando nós ainda estamos mergulhados, aparentemente mergulhados na treva, que é essa treva interior, embora sob essa luz maravilhosa do Espiritismo, que o Espiritismo nos possibilita, quando isso acontece, nós vamos então sendo levados ao túmulo para os renascimentos constantes, para até que possamos perceber com clareza plena tudo que realmente importa. Então, numa nova encarnação, nas novas encarnações, vamos então compreendendo que os planetas inferiores, como a Terra, são uma espécie de escola mútua, ou seja, onde nós trocamos, onde nós podemos, nessa vida de relação, ampliar os nossos entendimentos, fazer ou possibilitar que as nossas almas comecem a desenvolver as faculdades que têm. Desenvolver, porque eles já as têm, nós já as temos. Mas vamos então desenvolver essas faculdades, desenvolver essas aptidões para o bem, para o amor, para o belo, para o respeito, para em seguida aplicar ao estudo dos grandes princípios. Porque antes de tudo é conhecer-se. À medida que vamos conhecendo as nossas limitações e as nossas possibilidades, nós começamos então a aplicar ao estudo dos grandes princípios da ordem, da justiça, do amor e da harmonia, que precisam nascer primeiro aqui, ou melhor, precisam ser desenvolvidas a partir daqui, a partir da intimidade. Não é de fora. A lei não consegue nos impor isso. A lei humana, os códigos humanos não conseguem nos impor isso de fora para dentro. Nós é que vamos tendo que encontrar esse caminho a partir das pressões da vivência ou das vivências. Eles sentirão que, chamada a uma tão alta dignidade, para qual a de se tornar mensageiro do Altíssimo, a alma não deve aviltar-se, degradar-se ao contato dos prazeres imundos, da volúpia, das ignóbeis tentações da avareza, que subtrai a alguns filhos de Deus o gozo dos bens que deu a todos. Compreenderão que o egoísmo, nascido do orgulho, cega a alma e a faz violar os direitos da justiça, da humanidade, desde que gera os males que fazem da Terra um lugar de dores e de expiações. Então vamos rever com clareza esse trecho. Quando nós fazemos todo esse movimento, à medida em que as nossas vivências vão se multiplicando, nós vamos abrangendo com maior clareza a importância da vida e das nossas posturas diante dela. Aí nós então passaremos a perceber, a sentir que essa chamada é de uma alta dignidade, que nós somos chamados a sermos mensageiros de Deus, mensageiros do Altíssimo. Mas como fazê-lo sem nos propormos as necessárias mudanças que precisamos fazer em nós? A tal da tão falada reforma íntima, né? Que continua dizendo assim: a alma humana não deve aviltar-se, degradar-se ao contato dos prazeres imundos da volúpia. E quando fala dos prazeres imundos da volúpia, não é só a questão sexual, ele está falando do excesso, porque a volúpia é o excesso de prazer em geral. A volúpia do trabalho, do estudo, do prazer sexual, tudo que exceda, tudo que seja excessivo, aprisiona materialmente a alma. Dificulta-nos o desprendimento, dificulta que a nossa mente consiga deslocar-se para uma visão do futuro, porque tudo para nós fica preso no nível material. Por quê? Porque o excesso das paixões é a volúpia em tudo que fizermos. Nós acabamos materializando demais esse sentimento, esse desejo que seria natural, o próprio afã de possuir, o desejo natural do sexo, que é parte comum e natural da vida humana, da vida dos seres.
né? E em especial dos seres humanos que têm consciência do fazer, do sentir, do passar, do ir e vir. Então, a questão é, quando se fala dos prazeres imundos, da volúpia, é esse prazer, esse excesso de prazer em geral. É a luxúria que se tem quando se vai realizar as coisas, porque ganha um caráter de excessividade. E se é excessivo, prende demais, aprisiona demais os espíritos que somos, a essa vivência material, a isso que apaixona e que te aprisiona, não nos permite pensar na vida do além. Tudo é aqui e agora, sem sexo eu não vivo, sem riqueza eu não vivo, sem dinheiro eu não vivo, sem isso, sem aquilo. Tudo isso é um dado de paixão que nos violenta, que nos avilta e nos degrada, né? E das ignóbeis tentações da avareza, ou seja, é a mesquinhez, né? A mesquinhez, a sovinice. Esses são valores equivocados que aprisionam o nosso espírito, rebaixam a nossa espiritualidade, que subtrai, como diz o texto, a alguns filhos de Deus o gozo dos bens que Deus deu a todos. Compreenderão que o egoísmo, nascido do orgulho, cega a alma e a faz violar os direitos da justiça, da humanidade, desde que gera todos os males que fazem da terra um lugar de dores e de expiações. Então, a nossa responsabilidade é muito grande ao viver, no viver. Instruídos pelas duras lições da adversidade, seu espírito será amadurecido pela reflexão e seu coração, depois de ter sido ralado pela dor, tornar-se-á bom e caridoso. Essa não é uma imposição divina que você tem que sofrer. É que à medida em que usamos equivocadamente os valores e os poderes que temos e que dispomos no transitar da encarnação, nós então somos jogados a momentos de maior dificuldade, a planos mais duros construídos pela nossa incúria, pela nossa falta de cautela, de equilíbrio, de saber mesmo. É assim que o que vos parece um mal, por vezes, é necessário para reconduzir os endurecidos, né? Esses pobres retardatários, regenerados pelo sofrimento, esclarecidos por esta luz interior que se pode chamar o batismo do Espírito, velarão com cuidado sobre si mesmo, isto é, sobre os movimentos do coração e o emprego de suas faculdades para os dirigir conforme as leis da justiça e da fraternidade. Então, é importante, as nossas falhas, os nossos equívocos fundamentais são muito importantes, porque deixam um aprendizado. São um patrimônio de aprendizado que não se perde e que nos impulsiona para a frente e para o alto. Então, por isso que quando a gente retoma esses pobres retardatários, regenerados pelo sofrimento, esclarecidos por esta luz interior. Essa luz interior é que é o batismo do Espírito, que é a autoiluminação, é aquilo que vai vagarosamente quebrando as cúpulas que cobrem essa lâmpada de mais de 500 watts. Mas as vivências equivocadas obnubilam, ofuscam, cobrem com vários panões. E nós vamos então possibilitando esse brilho que vai queimando, arrebentando todas as cúpulas até o momento em que estaremos, como Jesus nos disse, tais quais Ele, fazendo as mesmas coisas que Ele e muito mais. Compreenderão que não são apenas obrigados a eles próprios se melhorarem, cálculo egoísta que impede de atingir o objetivo visado por Deus, mas que a segunda ordem de obrigação do espírita, decorrendo necessariamente da primeira e a completando, é a do exemplo, que é o melhor dos meios de propagação e renovação. Então a primeira lá é aquela postura que a gente vai mudando, a gente vai equivocando-se, mas vai aprendendo, vamos alterando, vamos vendo, olha só, se eu sou espírita, essa não é a maneira de agir.
Essa não é a melhor maneira de agir. Nesse aprendizado, que é longo, que pode implicar inclusive que implicam necessariamente as nossas várias reencarnações, a percepção de que dificuldades o mundo nos oferece em função disso, depois desse longo estágio, compreendendo que não somos obrigados apenas a nos melhorarmos de maneira egoísta. E porque esse egoísmo vai fazer, é contrário ao que Deus espera de nós, né? Mas que a segunda ordem, quer dizer, havia uma primeira lá, quando nós iniciamos, e essa é a segunda ordem de obrigação do espírita. Ele está obrigado, mas decorre da primeira e completa. É a do exemplo, que é o melhor de todos os meios de propagação e de renovação, né? Com efeito, aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados e deve, se a eles, conforme a sua conduta, lhes proporcionar uma felicidade duradoura, não pode, se estiver verdadeiramente animado desta caridade fraterna, que está na essência mesma do Espiritismo, se não desejar que sejam compreendidos por todos os homens, né? Então, assim como a gente vai avançando, é muito mais do que salvar a si só, iluminar-se a si. É mais do que uma obrigação conosco apenas, mas com todos os nossos pares. Por isso, ele lembra no início do texto lá, não se deseja a morte do pecador, mas a sua conversão. E precisamos olhar para o momento atual, em que nós nos vemos hoje num número não pequeno de ditos espíritas ou de ditos cristãos, incentivando o uso de armas de fogo, a morte como solução para os problemas sociais que enfrentamos, para os problemas humanos que precisamos encarar de maneira diferenciada, e nós, ao contrário de tudo isso que nos propõe Deus, através das suas leis, através da vinda do Cristo, através do Evangelho por ele pregado, através da doutrina dos Espíritos que ilumina essa nossa caminhada, contrariamente a isso, nós incentivando de uma maneira ou de outra as violências contra os nossos pares, né? O que contraria a lógica que essa mensagem do Luiz de França nos traz. Daí a obrigação moral de conformar sua conduta com a sua crença e ser um exemplo vivo, um modelo, como o Cristo foi para a humanidade. E aí nós vamos seguir já o texto, não estamos aqui falando de ninguém virar o Cristo, porque isso não acontece dessa maneira. O texto é rico, nós vamos vendo isso. Então, ser um exemplo vivo, um modelo como o Cristo foi para a humanidade. Essa é a obrigação moral que nos deve nortear rumo ao futuro. Vós, fracas centelhas perdidas do eterno foco do amor divino, certamente não podeis pretender uma tão vasta radiação quanto a do Verbo de Deus encarnado na Terra. Então é claro isso, né? Nós não estamos falando, quando se fala ali, se fala do Cristo, né? De transformarmos-nos em modelos como ele foi, isso não é da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Então, certamente não podeis pretender uma vasta radiação quanto a do Verbo de Deus encarnado na Terra. Mas cada um, na vossa esfera de ação, podeis espalhar os benefícios do bom exemplo. Podeis fazer amar a virtude, cercando-a do encanto dessa benevolência constante que atrai e mostra, enfim, que a prática do bem é coisa fácil. Faz a felicidade íntima da consciência que se colocou sob sua lei, pois ela é a realização da vontade divina que nos fez dizer por seu Cristo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, é claro, está claro aqui, que não se está propondo que nós demos
da noite para o dia uma mudança, um salto qualitativo de imensa envergadura. Não é isso. Mas que no nosso exercício diário, na nossa conversão real, na nossa mudança de atitudes, nós vamos dando esse exemplo e fazendo essa pequena radiação dessa nova energia que de qualquer forma vai contagiando, porque vai se somando às outras pequenas radiações que vão sendo exercitadas pelos nossos companheiros de caminhada. Ora, o Espiritismo não é senão a aplicação verdadeira dos princípios de moral ensinados por Jesus. Porque não é senão com o objetivo de a fazer por todos compreendida, a fim de que por ela todos progridam mais rapidamente, que Deus permite esta universal manifestação do Espírito, vindo-vos explicar o que vos parecia obscuro e vos ensinar toda a verdade. Vem como o cristianismo bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior pelas consequências mesmas que resultam de cada um de seus atos, de cada um de seus pensamentos. Porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar um sinal em qualquer parte. Este é um momento importante da nossa observação também, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar um sinal em qualquer parte. E aí, seja nesta intimidade e no perispírito que move essa estrutura, seja no outro que recebe ou que sofre a influência desta emanação que de nós parte. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. O mundo invisível que vos cerca. Que mundo invisível será esse? Em princípio, o próprio perispírito, que não se vê. Mas ele está aqui montando esta estrutura, mantendo-a erguida e emana as energias que fluem da minha mente, do meu cérebro, que fluem do meu coração. E contagiarão e contaminarão aqueles pares que conosco ombreiam. Então, o mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura, exprimindo que cada um dos vossos atos, cada um dos vossos sentimentos é, de certo modo, o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar, ou que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro. Espalha em seu redor como uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os bons espíritos. Seu poder de radiação é tanto maior quanto mais humilde for, isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. As obrigações impostas pelo Espiritismo são, pois, de uma natureza essencialmente moral. São uma consequência da crença. Cada um é juiz e parte em sua própria causa. Mas as claridades intelectuais que traz a quem realmente quer conhecer-se a si mesmo e trabalhar
em seu melhoramento são tais que amedrontam os pusilânimes, ou seja, os covardes, os poltrões, e por isto ele é rejeitado por tão grande número. Outros tratam de conciliar a reforma de sua razão, que sua razão lhes demonstra ser uma necessidade, com exigências da sociedade atual. Repetindo, outros tratam de conciliar a reforma de que sua razão lhes demonstra ser uma necessidade com exigências da sociedade atual. É como servir a Deus e a Mamum. Então, esse é o nosso grande cuidado. Nosso tempo chega ao fim, mas nós recomendamos que os companheiros busquem esse texto da Revista Espírita, esta mensagem de Luiz de França, O Espiritismo Obriga. E é essa obrigação moral de que se fala. São duas obrigações morais fundamentais. E o exemplo é o que fecha, é o que completa claramente essa ideia do Luiz de França. A primeira é o indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais da doutrina, vai espalhar melhor todos os ensinamentos, por causa do seu exemplo. Nada mais que isso, pela exemplificação do próprio aprendizado. Graças a Deus que a paz do Cristo continue em nossos corações.